dando sequência ao nosso ciclo de conferências aqui em nosso espaço Caminho da Luz. O tema que nós vamos abordar hoje é a procura de um verdadeiro mestre. Muito bem. Qual que é a importância de um verdadeiro mestre em nossas vidas, em nosso caminho espiritual? Muitos perguntam, para mim, Laércio, realmente é necessário um mestre? Todos os grandes mestres não dizem que a verdade está dentro de nós e que nós temos que voltar para dentro? Qual a importância de um mestre, então? Exatamente esse é um dos aspectos mais importantes que nós devemos discutir hoje, aqui. Muito bem. O que vem a ser o homem hoje, O homem de hoje. O homem de hoje é um homem totalmente voltado para essa sociedade que está aí fora. Tá? O homem de hoje é um homem totalmente distanciado de seu espírito, de sua alma. Ou seja, numa sociedade capitalista, numa sociedade materialista como a nossa, numa ciência totalmente materialista, que descarta qualquer tipo de religiosidade, que descarta qualquer tipo de espiritualidade, a alma está morta em nosso mundo. Então, a alma está morta. Os nossos professores universitários, os grandes cientistas do nosso mundo, são pessoas que falam o tempo todo que a alma está morta, que não existe essa coisa de alma. Não existe vida após a morte. Por causa desse modelo político e filosófico, por causa dessa filosofia do sistema, os homens, simplesmente se tornaram androides. Se tornaram verdadeiras máquinas, produzidas em série pelas universidades. Os homens são máquinas produzidas em série pelas universidades. Se produz um monte de engenheiro, se produz um monte de dentista, um monte de advogado, um monte de coisa em massa. Esse é o papel das universidades, produzir máquinas que vão trabalhar, produzir numa sociedade de consumo. Aí eu pergunto, como que a alma e o espírito e o caminho espiritual irá desabrochar num mundo como esse? Então, vamos analisar o que um verdadeiro mestre faz. Qual o papel de um verdadeiro mestre num mundo como o nosso mundo das trevas, esse nosso mundo umbralino, esse nosso mundo kármico, essa experiência densa desse planeta, onde a maioria dos seres humanos aqui encarnada estão na mais profunda trevas do espírito e da sua verdadeira natureza cósmica. Vamos analisar um grande mestre. Vamos analisar Jesus. Eu acho que ninguém deve ter dúvida nenhuma de que Jesus foi um grande mestre e um verdadeiro mestre da humanidade. Fundamentalmente, o que esse mestre nos ensinava? Para que nós possamos hoje procurar um verdadeiro mestre hoje. E nós vamos conversar muito sobre a importância de um mestre vivo. Mestre morto é uma coisa. Agora, conviver com um grande mestre vivo é uma outra história. Tá? Então vamos falar de Jesus primeiro. O que Jesus realmente pregava? Se nós analisarmos a sociedade da época, uma sociedade onde Jesus conviveu com aqueles povos, uma sociedade judaica, envolvida pelo Império Romano, pela invasão do Império Romano naquela época. Ok? Muito bem. Então, a primeira coisa que Jesus parecia um nômade. Alguém que não fazia parte do modelo social. É só você perguntar, Jesus tinha um emprego?
Jesus, vamos pensar assim, tinha uma família, porque a família é o conceito fundamental do elo de uma sociedade em qualquer povo, né? Na maioria dos povos. Jesus tinha mulher, esposa, filhos, né? Filho para tratar, criança para cuidar, essas coisas todas. Né? Então você vai ver que Jesus Cristo passou, um grande mestre, ele passa a ser algo completamente diferente de tudo. Ele é muito diferente. Ele não vai seguir de forma nenhuma o modelo social imposto pelo modelo capitalista, pelo modelo imperialista. Na época era um modelo imperialista de poder. Você tinha um imperador, mandava em tudo. O imperador era um Deus vivo na terra. Ele mandava e desmandava, tinha poder sobre a vida e sobre a morte, mandava matar, mandava destruir, construir, tudo o que ele quisesse. Né? E as pessoas viviam numa sociedade assim, totalmente voltada a um modelo material. E quando esse grande mestre vem, esse grande mestre, o que ele faz? Ele começa a desvincular tudo, a mudar o conceito. Quando ele fazia seu discurso e chamava alguém para segui-lo, era como se, para seguir Jesus, presta bem atenção, para seguir esse mestre, estar ao lado dele, praticamente a pessoa tinha que abandonar sua velha vida. Abandonar. Por quê? Tinha que abandonar sua velha vida. Porque a proposta que ele trazia era uma proposta de colocar você num caminho tão diferente, tão distante daquilo que você fazia no dia a dia, daquilo que o indivíduo vivia em prol de um modelo social, de um modelo cultural, o seu trabalho, a sua família, a sua sociedade, sabe? Jesus Cristo tinha uma proposta completamente antagônica. Mas por que ele era completamente antagônica? Porque Jesus pregava algo completamente diferente de tudo que a filosofia social pregou até então. É muito simples para vocês entenderem. Ó, esse é o ponto. A sociedade que está aí fora, ela fez com que o homem caminhasse nessa direção. E essa direção significa trevas. As trevas do materialismo. O homem sai cada vez mais distante do si mesmo, cada vez mais distante do si mesmo. E Jesus pregava uma jornada completamente interior, uma jornada voltada ao espírito, à busca do si mesmo. Era diametralmente oposto. As duas eram completamente incompatíveis. Né? Jesus sempre dizia uma seguinte frase: é impossível para um homem servir dois reis ao mesmo tempo. Nesse caso, servir naquela época a César, né, ou a Herodes, no caso, que era o símbolo do modelo todo estruturado que está ali, né, e ao mesmo tempo servir a Deus. Ou seja, servir à busca de seu espírito. São duas jornadas completamente diferentes. Veja bem, o que nós estamos falando aqui agora não é aquela coisa de, eu sei, vocês vão falar, mas e o caminho do meio, não tem que equilibrar o material espiritual. Olha, equilibrar o material espiritual não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque equilibrar o material com o espiritual é equilibrar exatamente o seu sustento, o seu equilíbrio, né, de vida, de viver confortavelmente, razoavelmente. Isso não tem nada a ver com que todo o modelo que a sociedade prega. A sociedade materialista, ela prega algo completamente diferente. Ela distancia você do espírito. Você pode estar numa jornada completamente, diametralmente oposta, espiritual, e ter conforto material, ter sua subsistência, ter tudo numa boa, mas sem viver os modelos que a sociedade prega. Então Jesus era difícil de entender na época, né? Porque realmente o discurso dele é um discurso extremamente radical, extremamente dizendo a seguinte verdade: olha, meu reino não é desse mundo. Se você quiser me seguir, se você quiser servir ao nosso reino, ao reino do espírito, ao reino da alma, ao reino de meu pai, como ele dizia, você tem que abandonar, você tem que abandonar o seu rei, esse seu rei terreno, esses seus valores mundanos,
esse seu trabalho que você passa o dia inteiro servindo a César, produzindo para César, enriquecendo a corte de César, né? Quando você encontra um verdadeiro mestre, olha, presta bem atenção, o verdadeiro mestre, ele destrói sua vida. Tá? Ele destrói sua vida. Você está preparado para isso? Geralmente, quando você encontra um mestre, um verdadeiro mestre que põe você no caminho espiritual, você morre. Tá? A sua morte, a morte do velho. Né? Isso é muito interessante. As seitas indianas, as linhas indianas, eles têm um costume muito interessante. Hoje, né, recentemente o Osho, o Sai Baba, muitos mestres da Índia, por exemplo, né, e a maior parte das seitas indianas tem um determinado costume, um costume muito simples. Ou seja, quando você decide entrar para essas seitas, ou quando você decide seguir o mestre, pedir ao mestre que seja o seu mestre, que aceite-o como discípulo, o mestre aceita você como discípulo nas seguintes condições. Primeiro, ele vai colocar você num novo caminho. Então, ele faz duas coisas, uma série de coisas em você. Primeiro, ele vai mudar seu nome, né? Ele muda o seu nome. Olha que interessante. Se você se chamava João, Paulo, tinha esse nome de batismo aí, ele vai dar um outro para você. Porque a partir daquele momento, o mestre vai dizer que você morreu, aquele ser antigo morreu, e daqui para frente vai nascer um novo ser, numa nova jornada, com uma nova proposta de vida, com uma nova cara, com uma nova energia. Muitas seitas costumam raspar a cabeça. Né? Algumas delas raspar a cabeça, como os budistas, né? E tudo mais. E mudar sua roupa. Mudar sua roupa. E claro, mudar sua rotina de vida. Né? Não adianta você fazer todas essas mudanças e continuar empregado no mesmo emprego, no mesmo lugar. Né? Mudar sua rotina de vida. Ele vai mudar a sua rotina. Todas as vezes que você se olhar no espelho a partir dessa data, você vai ver um ser completamente diferente, vestindo uma roupa diferente, tudo mudado, tudo transformado. Simplesmente para fazer com que você perceba profundamente que naquele momento há um divisor de águas. A partir daquele momento, você realmente se entregou ao Mestre. Uma das coisas difíceis para o ocidental, é muito difícil para o ocidental isso. O ocidental ele é muito mente, né? Ele é muito extremamente egocentrado, porque nós somos fabricados assim pela nossa sociedade, né? Uma das coisas interessantes que é muito difícil fazer aqui no Ocidente é a entrega. Certo? Quando você encontra um verdadeiro mestre, existe o processo da entrega. Você se entrega a ele e ele propõe a ensinar você. Ok? É uma parceria. Inclusive, na China, tinha um costume, na Índia tinha um costume assim, olha, o mestre, ele tinha um ashram. Ashram era uma casa, ou era uma casa no campo, um sítio, um espaço. E quando ele aceitava você como discípulo, você ia morar com o mestre. Você ia morar neste local. Então esse local tinha casa, comida, pouso, tinha uma autossubsistência ali, as pessoas se subsistiam, ou plantando, ou comercializando alguma coisa para manter o ashram funcionando. Ok? Para manter tudo funcionando. Então, este processo da entrega é um processo muito difícil para o ocidental. O ocidental, na verdade, ele não entende esse processo da entrega. E dificilmente ele se entrega a um mestre, a uma pessoa. Né? Às vezes ele se entrega a uma seita, né?
Por exemplo, você quer ver que interessante? O catolicismo. Quando um determinado indivíduo entra para um seminário, por exemplo, interno, aquele chamado internato, praticamente ele entrega a vida dele nas mãos daquela seita, daquela religião. Ele vai passar 24 horas vivendo num convento, vivendo num seminário, como seminarista, estudando a vida toda para se tornar um padre, para se tornar um sacerdote. Não é uma coisa tão irreal assim, surrealista, mas vocês notam que é preciso uma entrega, uma mudança profunda de direção, de hábito. Você vê, a igreja também não tem estrutura material, ela não tem os prédios, não tem o ganha-pão. Quem é que vai pagar a conta do sacerdote, do padre, para estudar, para ficar lá comendo, bebendo, né? Então, sempre existe uma estrutura material por trás, que mantém. Na China tinha as escolas de Kung Fu, né? Na China tinha as escolas de Kung Fu que funcionavam assim também. Você chegava até a casa de um mestre, a escola de um mestre. Não é que nem hoje você chega numa academia, paga uma mensalidade, faz a aula e vai embora. Lá se o mestre não fosse com a tua cara, meu filho, pode esquecer que ele não te aceitava como discípulo, não. Tá? E outra, não tinha esse negócio de pagar a mensalidade ao mestre. Era uma escola realmente profunda. Você chegava na casa do mestre e falava, olha, eu queria aprender a ser discípulo seu de artes marciais, de Kung Fu. Você me aceita como discípulo? Se ele te aceitasse como discípulo, você ia morar na casa, você abandonava tudo que você estava fazendo na vida. Porque você ia se entregar profundamente àquele estudo, àquela prática, conviver com o mestre, aprender com o mestre, aprender a viver com o mestre, aprender os conselhos, aprender o dia a dia. Tudo isso era importante. Então, na verdade, você ia viver com o mestre. Né? E você tinha profunda fé que ele ia te ensinar, que ele ia te colocar num caminho superior, num caminho mais elevado. Né? Então é extremamente importante, nós percebemos que no Ocidente aqui existe muito pouca entrega nesse aspecto. No entanto, eu percebo que as pessoas quando decidem estudar, por exemplo, fazer um colégio desde cedo, às vezes ele passa o dia todo estudando num colégio e paga para isso ainda, e paga uma fortuna às vezes para fazer isso. Aí vai fazer uma universidade, se interna naquela universidade pagando, estudando 12 horas por dia, né? Pagando às vezes uma fortuna para fazer isso quando a escola não é do governo. Mas da mesma forma o homem ocidental, ele vive um processo. Né? Ele pensa que aparentemente ele está liberto, mas no fundo ele está aprisionado do mesmo jeito, de uma outra maneira. Completamente aprisionado. Completamente prisioneiro, né? De seus conceitos, de seus aprendizados. E porque você acredita que quando você vai numa escola você vai aprender, os professores vão te ensinar, os instrutores vão mostrar algo que você desconhece e que vai te levar e colocar num outro patamar. Ok? Então, os mestres do passado, eles exigiam uma entrega total. Eles exigiam uma entrega total. Porque eles sabiam que para que você realmente aprendesse e houvesse uma real e profunda transformação do teu ser, seria necessária essa entrega. Porque, bicho, ser espiritualista de fim de semana não está com nada. Sabe? O que é espiritualista de fim de semana? Esse cara que vive a vida inteira enfiado na cabeça em São Paulo, vivendo que nem um louco nas indústrias, vivendo aquela vida maluca. De fim de semana ele resolve ir para um lugar, para um mosteiro, fazer uma meditação, e assistir uma conferência, uma palestra. Isso é o mundo ocidental. É o ritmo do mundo ocidental. Mas também é óbvio, né? Da mesma forma, você sabe, né? Qual é a energia que você coloca no caminho espiritual, a quantidade dessa energia e o tempo que você vai demorar para colher os frutos, né? Dessa jornada, dessa busca. Isso é muito importante. Olha que outra coisa interessante.
né? Então o mestre exigia isso. Vamos passar então a discutir agora o dia de hoje, né? E nos dias de hoje? O que nós temos às vezes são muitas seitas, né? Essas seitas, elas vivem os mestres do passado. Né? Ou seja, elas vivem Jesus, o ensinamento de Jesus, o ensinamento de Buda, mas será que os indivíduos que estão sendo os instrutores dessa escola são verdadeiros mestres iluminados, sábios, que têm a capacidade, a condição de realmente ensinar a você? Né? Uma pergunta. Aí você vai, quantos, Laércio, charlatões existem? Né? Quantos charlatões existem? Quantas igrejas e quantas seitas não são montadas aí com o intuito de pegar dinheiro seu? Pegar dinheiro. Quantos escândalos nós não assistimos nas TVs, nas televisões, de pastores, donos de igreja, bilionários, andando com um monte de dinheiro, dinheiro nos paraísos fiscais, sonegação de imposto de renda, toda essa máfia por trás de igrejas, de seitas que prometem salvação, usam o nome da Bíblia, de Jesus, debaixo do braço, e não são coisa nenhuma de mestres, não são grandes iluminados, não são seres capazes de levar essa palavra verdadeira de transformação do espírito. Isso existe. E nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de gente que oferece com um interesse terrível, né, por trás. Aquele interesse profundo capitalista, mais uma vez montar a igreja como uma empresa, como um processo dentro do próprio capitalismo, dentro das trevas. O objetivo desses indivíduos é viver nas trevas, é seguir o mesmo modelo de ganhar dinheiro, fama, poder. Né? Os nossos mestres espirituais, né, aqueles que eu venho tendo contato desde a minha infância, que vem nos orientando espiritualmente, eles disseram o seguinte: principalmente neste momento de nova era, nesse momento atual da Terra de nova era, de final de ciclo planetário, né? O plano astral, os mentores do Projeto Terra, começou a enviar para a Terra, a encarnar na superfície da Terra, grandes e grandes mestres da humanidade em missão. Grandes mestres, avatares mesmo de nível muito sábio, espalhados pelo mundo. Principalmente, vocês podem notar uma coisa muito interessante, o Tibete, quando o Tibete foi invadido pela China e totalmente expulso de lá, grandes mestres, grandes seres de luz que viviam naquelas montanhas, o que aconteceu? As próximas encarnações desses mestres, os próximos processos, já foi exatamente para que esses mestres migrassem para o Ocidente. Eles tinham que trazer aquela doutrina para o Ocidente, eles tinham que trazer uma luz para o Ocidente. Então muitos desses espíritos resolveram em missão encarnar no Ocidente e a uma certa idade eles recebem a luz do alto e esses indivíduos estando dentro dessa sociedade, eles promovem uma transformação dentro do seu próprio mundo. Certo? Os grandes mestres do mundo sabem disso. Escrevi uma vez, foi um grupo de aqui do Brasil visitar o Sai Baba na Índia. Foi em peregrinação visitar o Sai Baba na Índia. Né? E quando o Sai Baba recebeu esse grupo de brasileiros numa sala especial lá, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: o que é que vocês vieram fazer aqui na Índia? Fazer uma viagem tão longe do outro lado do mundo, para quê? Se lá no Brasil estão encarnados grandes mestres. Ele falou exatamente isso, se lá no Brasil tem grandes mestres.
E é vocês aqui que não estão enxergando. Vocês aqui que não estão sabendo enxergar aonde estão esses grandes mestres. Vocês realmente procuraram a fundo lá? Porque as pessoas fazem essa puta peregrinação, atravessam o mundo, né? E às vezes o cara está lá do seu lado, perto de você. E você nunca deu a importância e devido valor a esses indivíduos. Mas o cosmos sabe disso. O cosmos planejou colocar esses mestres, essas pessoas em locais específicos para que eles pudessem levar à luz o despertar da nova era, fazendo chamado a essas pessoas para voltarem-se para a luz, para acordar, né? Para se libertar desse caminho de trevas e tentar voltar um pouco para o seu espírito, para o seu interior e para a sua busca. Então existem muitos indivíduos de muita luz, com grande sabedoria, levando e fazendo um trabalho em prol da luz. É só encontrá-los. E quem procura, acha. Existe um provérbio muito interessante no mundo espiritual. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quando você está realmente numa busca, você sempre vai encontrar alguém no seu nível, pode ter certeza. Você encontra alguém para ensinar você coisas que você não sabe, naquele mesmo nível. Quando você aprende e você está pronto para um passo mais elevado, na sua própria busca você vai encontrar esse alguém, essa pessoa mais capacitada, mais elevada espiritualmente, que te vai demonstrar um novo horizonte. A vida é assim, porque os nossos mentores espirituais estão sempre nos colocando no caminho certo. Estão sempre nos cutucando e nos levando. Mas você tem que estar na busca. Você tem que estar ciente, estar entregue a esse caminho. Você tem que estar buscando isso constantemente. Porque aí é aquela velha história que Jesus sempre dizia: bata e a porta será aberta. Procure que você encontra. Tá? E cada um tem um grau de exigência. Se você é aquele indivíduo meio simprão, você caiu na igreja do Bispo Macedo, você acha o máximo, né? Você caiu na igreja universal, você vai achar maravilha, né? Você vai... né? Mas não, tem pessoas que sacam, pô, não é aqui o meu caminho. Certo? Vai em determinado lugar, pô, tá distante de mim esse negócio, pelo amor de Deus. Então, o próprio grau de exigência, o estado evolutivo de cada um, vai selecionar o teu mestre. Quem é que vai ter o teu mestre? E eu sempre brinco, né? Todo discípulo tem o mestre que merece. Né? Se o discípulo for um discípulo elevado, for um discípulo extremamente mais elevado e mais consciente, ele não vai aceitar qualquer mestre para ele. Ele só vai aceitar um que ele perceba que tem muito mais nível e mais conhecimento que ele mesmo. Né? Muito mais sabedoria do que ele mesmo. Né? E quando você não encontrar um mestre vivo na Terra, você encontra espíritos que vão te abrir. Você pode encontrar até ET, extraterrestre, que abduz você e vai se tornar o teu mestre. Quando você estiver pronto, as coisas acontecem. O dia que você estiver pronto para um verdadeiro contato com um ser extraterrestre, você vai ter esse contato. Mas você tem que estar pronto para isso. Você acha que o indivíduo vivendo numa cidade de São Paulo, vivendo numa sociedade, está pronto para um contato? Claro que não. É por isso que a gente não vai dar contato para ele. As pessoas têm que se preparar, ir para o caminho, para poder estar pronto para o encontro com verdadeiros mestres. Muito bem. Qual a importância de um mestre vivo? Se nós estudarmos Buda, estudarmos Jesus, é muito bonito estudar esses textos, é muito bonito você estudar, né, essas coisas. Mas felizes eram os discípulos que viviam em carne com esses verdadeiros mestres. Quanto eles não conversavam, né? Porque nós temos um livro que tem uns trechos, umas histórias desses mestres. Mas e a convivência, o dia a dia, o acordar, né? Os diálogos, as risadas, as brincadeiras, a convivência real com o ser que está ali, nos ensinando na convivência. A convivência é o grande mestre, é o grande professor. Não só as lições, as palestras, as palavras, mas a própria atitude, a própria convivência. O tempo que você vive. Né? Se nós vemos os antigos templos de Shaolin, a convivência dos discípulos com o mestre, aprendendo, estudando Kung Fu, treinando, ouvindo os conselhos como se fosse um pai para a gente. Isso é uma maravilha.
Por isso que nós temos que dar muita importância aos mestres vivos. Porque a coisa funciona mais ou menos assim. Deixa eu tentar explicar para vocês. O mestre sempre é um grande ponto de luz no meio das trevas. Ele é um grande ponto de luz no meio das trevas. Eu vou dar como exemplo a seguinte situação. Imaginem vocês a noite escura, muito escura, num brejo, onde está cheio de sapo, né, muitos insetos. De repente, se você vai nesse lugar, faz essa experiência, acenda uma luz. Se você acender uma luz branca dessa, você vai ficar louco, porque vai vir de borboleta, de inseto atraído por essa luz. Então vamos dar um exemplo aqui na lousa, vocês vão ver que interessante. Por que a importância de um mestre vivo? Você seguir, estar junto de um mestre vivo, né? Porque o mestre vivo, ele é uma luz viva ali presente. Então imagine a escuridão, as trevas, né? E de repente uma grande luz se acende e brilha e irradia nessas trevas. Imediatamente, todos os insetos que estão nas trevas vão ser atraídos para essa luz, né? E vão ficar girando em torno dessa luz, voando em torno dessa luz, se alimentando, se aquecendo dessa luz, usufruindo dessa luz. Assim é o mestre vivo nos dias de hoje e no passado, quando ele era vivo. Como Osho dizia, quando ele estava vivo na Índia, quantos que não se aproximavam dele, quantos que não iam aprender ouvindo seus discursos, convivendo com ele. Ele era a luz. Agora pensem, no momento exato, no meio desse brejo, se essa luz se apaga. Como os insetos não tinham sua própria luz, não tinham atingido a sua própria luz, todos voltam na escuridão. E todos, mais uma vez, ficam perdidos e confusos, sem saber se guiar no meio das trevas. Assim é quando um grande mestre morre. Quando morreu Paramahansa Yogananda, recente, quando morreu Osho, quando morreu Chico Xavier, parece que nós ficamos órfãos, né? Quantos seguidores de Chico naquela região praticamente se sentiram órfãos? O mestre foi embora, a luz foi embora. Portanto, é muito importante que quando encontrarmos um desses mestres vivos, sabemos usufruir ao máximo do seu calor, da sua luz, dos seus ensinamentos, de suas palavras. E aprendemos a valorizar isso. Porque quando você está nas trevas, você necessita muito do auxílio desses seres, desses mestres da luz, para nos dar uma direção, para nos dar um caminho. Porque quem está extremamente voltado nessa sociedade de trevas, você está sendo consumido por ela e você não enxerga nada. Você é tão androide, mas tão androide, está tão nas trevas, que você não enxerga um palmo diante do seu nariz. Se não existir um mestre para chamar sua atenção, para dar um toque, para colocar dentro da sua cabeça algumas informações, algumas ideias, para que você comece a ver um pouquinho os horizontes da luz distante, você estaria totalmente condenado a viver eternamente nessas trevas. E de encarnações a encarnações sucessivas, hein? Porque quanto mais nas trevas você permanece, as outras encarnações suas vão ser mais terríveis, porque você constrói nesse mundo das trevas muitas teias atáveis kármicas. Você vai agir de acordo com as leis da sociedade, né? Que é aquelas leis completamente canibal. Uma lei canibal, as pessoas se destroem umas às outras, se massacram, vão à guerra, vão aos conflitos, matam pessoas em nome do Estado, achando o máximo, achando-se herói ainda quando isso acontece. Então é muito importante que quando você vira a luz de um mestre, busque estar mais próximo dele. Busque aprender com essa luz, porque quando essa luz partir,
novamente pairará as trevas. É importante absorver essa luz do Mestre para que a gente possa acender com isso a nossa própria luz. O Mestre é um distribuidor de luz. É um distribuidor para que cada um acenda a sua própria luz na chama do Mestre. Tá? Outra coisa muito interessante que nós temos que destacar nesse nosso diálogo aqui é o seguinte: onde está o Mestre? Né? Isso é um ponto interessante. Onde está o Mestre? Então, às vezes, e certamente, ele não vai estar, às vezes, do lado da tua casa, no quarteirão seguinte. Né? Quantas vezes, às vezes eu estava dando uma palestra em São Paulo, um curso em São Paulo, o cara falava: ô Laércio, mas você vai dar palestra onde? Ali no centro? Ah, que bairro? Mas eu moro muito longe, do outro lado, não vai dar para ir. Aqui na cidade de Limeira mesmo, muito engraçado, né? A cidade de Limeira é uma cidade pequena. As pessoas falam: mas você mora lá do outro lado, Laércio, é longe para eu ir. Puxa, tá, você vai dar uma palestra? Mas de noite ainda você vai dar palestra? Não tem palestra de fim de semana só? Ai, é tão difícil sair de casa de noite. Ai, que problema. Ou seja, se você não tiver uma devida vontade, a vontade de ir atrás do Mestre aonde ele esteja, certo? Você tem que tomar uma consciência de que o Mestre não vai estar vizinho da tua casa, não vai estar a 100 metros de você. Como tem muito poucos verdadeiros mestres, esses mestres vão estar certamente distante da maioria das pessoas. E o que você vai fazer? Esperar ele passar perto da tua casa? Não, você tem que ir atrás. Você tem que ir atrás. Você tem que buscar. O discípulo tem que aprender a peregrinar. Sabe, ele tem que fazer as suas viagens de peregrinação para buscar a luz. Principalmente nesse momento da nova era. É a última oportunidade dos espíritos nesse novo ciclo a atingirem esses estados de luz. E por isso que o plano astral enviou muitos avatares à Terra. Porque as pessoas ficam esperando a volta do Jesus, a volta do Cristo, né? Não, Jesus, o plano astral já enviou muitos avatares à Terra, muitos espíritos de luz para semear a luz e as portas do terceiro milênio, para preparar a humanidade para a chegada da era da luz. Se você realmente procurar, se você realmente sair de sua casa, fazer um esforço e ir em busca, você vai ver quantas pessoas importantes estão ensinando, estão dando dicas, estão levando conhecimento através de livros, através de meditações, através de cursos, seminários, palestras, um monte de material que você pode realmente estar aprendendo, estar acordando para a verdadeira luz do Espírito. Então, você tem que tomar consciência disso. O mestre não vai ter escola do lado da tua casa. E presta atenção numa coisa, o mestre não vai atrás de você. Pode esquecer isso, ó. O verdadeiro mestre, aquele falso mestre, não. O falso mestre, ele bate na tua casa, quer arrastar você para a igreja dele. Esse é o falso mestre. Aquele que tem um interesse profundo de encher a casa dele de discípulos. O verdadeiro mestre, ele não se preocupa com isso. O verdadeiro mestre espera você ir até ele. Ele nunca vai vir atrás de você. Ele nunca vai vir atrás de você. Então, o verdadeiro mestre não vai atrás de você. Tá? Ele não vai atrás de você. Então você tem que fazer o esforço de ir atrás dele.
Só nesse aspecto você já distingue quem é um bom mestre, um verdadeiro, de um falso. O falso não, ele tem um ego tão grande que ele precisa chamar a atenção, ele precisa estar cheio, a casa cheia, lotada, ele se sente bem. Mas o verdadeiro mestre, ele está preocupado com a luz, com o ensinamento verdadeiro. Certo? E ele sabe, o verdadeiro mestre sabe, que só tem um momento, olha, presta atenção, só tem um momento que ele pode te ensinar. O verdadeiro mestre sabe que só existe um momento que ele pode ensinar você. E sabe qual é esse momento? O momento que você vai procurá-lo. Porque quando você vai procurá-lo, é o momento que você está pronto para aprender, está querendo aprender. Porque não adianta você pegar um amigo seu no boteco, lá, ou no seu trabalho, e começar a querer encher a cabeça dele. Fazer, olha, tá vendo, vamos... Ele não está afim, cara. Ele vai achar que você é doido, maluco. Ele vai... Ele não quer. Você tem que entender que a hora que ele quiser, a hora que ele tiver afim, pronto, ele vai buscar. E ele vai mover montanhas para buscar. Por isso que o mestre, ele é muito inteligente, ele sabe disso. Ele sabe que só tem uma hora que ele realmente pode ensinar você e não se passar por chato, né? É o momento que você vai procurá-lo. Então, quando você vai procurá-lo, ele está pronto também para te ensinar. Ele está preparado para te ensinar. Porque ele sabe que você realmente quer aprender. Mas você precisa aprender a identificar o verdadeiro mestre. Eu vou contar uma história real aqui que aconteceu no passado da velha China. Tá? Eu quero saber se você vai aprender a reconhecer um verdadeiro mestre ou não. Existia um discípulo de Kung Fu, da velha China, que conviveu por uns 20 anos aprendendo com um mestre. Na casa do mestre. Tipo ashram dessa escola. Aí o mestre disse assim para ele, olha, você já aprendeu tudo o que eu tinha que lhe ensinar. Agora é o seguinte, eu vou passar uma carta para você, de apresentação, e você vai em busca deste outro mestre aqui, que esse homem aqui é um grande mestre de luz, e quando o discípulo, eu percebo que o discípulo está pronto para esse mestre, eu mando até ele. Mas só vai até ele quando eu sei que o discípulo está pronto. Porque ele é um mestre muito elevado, ele não pode perder tempo com beabá. Para ensinar a beabá para as pessoas. Ele é um mestre que, é aquela velha história, né? Tem os professores que ensinam no primário, não tem? E não tem os professores que ensinam na universidade? Mais ou menos a mesma coisa. Você tem um professor que te ensina até um certo tempo. E depois ele vai passar você para um grau maior, para um grau superior, vai colocar você diante de um mestre de mais luz, de mais sabedoria. Muito bem, essa história acontece o seguinte, esse discípulo tem que atravessar a China para ir atrás desse mestre. Que ele mora numa região montanha, uma cidade assim, num vilarejo tal, muito distante. Ok? Então lá sai ele, na China antiga, manja, as coisas já eram meio difíceis, né? O discípulo fica um mês a pé, andando, peregrinando para ir atrás desse mestre, indicado por seu antecessor. Quando ele está entrando no vilarejo, quando ele está entrando nesse vilarejo, que é o vilarejo de destino dele, né, ele encontra um velho pedindo esmola. Presta bem atenção. Ele encontra um velho pedindo esmola, e a hora que ele passa, o velhinho pede esmola para ele. Meu senhor, você pode me dar uma ajuda? Né? Esse discípulo passa, olha o velhinho, pega, até dá uma moedinha para ele e vai embora. E entrando nessa cidade, ele não tem o endereço do mestre, a casa onde mora, X, rua tal, papapá. Ele fala assim, ô vilarejo, por que você pergunta lá que todo mundo sabe do mestre, ele é muito famoso. Então ele chega num boteco lá, né? E pergunta, escuta aqui, ó, eu estou procurando o mestre, está, né, assim, assado, você sabe onde ele mora? Um olha para a cara do outro. Não, a gente não conhece mestre nenhum com esse nome aqui. Mas como? Bom, e vai no outro lugar, e vai numa loja, e vai na outra, e pergunta a cidade inteira. E ninguém conhece o mestre. Aí chega para um senhor, né, que, olha,
Eu lembro desse mestre, que se fazia mais ou menos uns 10, 15 anos esse mestre morava aqui na cidade. Mas ele sumiu para as montanhas, ninguém sabe para onde ele foi. Presta atenção. Ele sumiu para as montanhas e ninguém sabe mais onde ele anda. Ele muito entristecido, né, ali na cidade, procurando. De repente, ele encontra de novo aquele primeiro mendigo que pediu esmola, aquele velhinho. Ele pensou assim, escuta aqui, esse velhinho é muito velho, né? Quem sabe ele possa se lembrar, né? Aí ele chega para o velhinho e fala, escuta aqui, meu senhor, o senhor faz muito tempo que o senhor mora aqui na cidade? Ele fala, sim, muito tempo que eu moro aqui nessa cidade. Ah, então o senhor conhece o mestre tal, assim, assim, assado? Falou, conheço, muito mestre, muito bom, né? O mendigo. Puxa vida, o senhor sabe onde é que ele mora? Ah, claro que eu sei onde ele mora, conheço muito ele. Puxa vida, mas que bom, eu estou aqui há semanas procurando e não tenho encontrado. Puxa, se eu tivesse perguntado isso pela primeira vez, né? Aonde que ele mora? Ah, você faz o seguinte, você pega essa estrada aqui, caminha, caminha, vai, vai, vai. Bem longe, lá no alto da montanha, você vai encontrar uma cabana assim assada, lá mora o mestre, esse mestre. Não dá outra, ele sai num desespero, correndo. Ele pega a mochila dele, sai no pau, correndo, correndo, e corre grande parte do caminho alegre por ter contado notícia do mestre. E vai, 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 vai. Quando ele vê distante da vista, lá no alto da montanha, aquela cabana mesmo, do jeito que o velhinho descreveu. Né? E ele entusiasmado, olha, existe a cabana mesmo, tá lá, ele vai, vai. Quando ele chega na porta da cabana, antes dele bater na porta, ele escuta uma voz lá de dentro dizendo assim para ele, Xianglin, pode entrar. Eu já estou esperando você há um bom tempo. Por que demoraste tanto? E qual não foi o espanto que a hora que ele abre a porta, ele se depara com aquele mendigo sentado de pernas cruzadas, esperando-o na sala. Mas aquele mesmo mendigo que estava lá embaixo na cidade. A pergunta, como é que o mendigo chegou primeiro que ele na cabana? E, preste atenção, o primeiro dia que aquele discípulo cruzou as linhas da cidade, quem foi que ele encontrou primeiro? Ou seja, o verdadeiro mestre, ele já está à sua espera faz tempo. Porque o verdadeiro mestre sabe que você vem. O verdadeiro mestre, ele já está em contato com o plano espiritual. Ele está em contato com os planos da luz. O verdadeiro mestre, ele tem uma luz, uma sabedoria, ele tem uma paranormalidade profunda. E ele sabe que quem virá até ele são pessoas trazidas pelos próprios espíritos do plano astral. Os próprios espíritos do plano astral encaminham até ele as pessoas que estão prontas, os discípulos que estão prontos para ouvir, para assimilar e aprender essa nova doutrina, esse novo conhecimento superior voltado à luz, voltado ao espírito. Portanto, o meu próprio discurso, tem muito poucas pessoas que o entendem, que o assimilam. Pela maior forma didática que eu tento colocar, que eu tento ensinar, que eu tento colocar as ideias, para muitas pessoas que estão muito enfurnhadas no mundo material, na sociedade, vai achar isso tudo que eu estou falando uma grande bobagem. Portanto, só mesmo quem sintonizar com a energia do Espírito vai entender minhas palavras, vai sintonizar com elas, vai poder compreendê-las e usá-las para o seu crescimento interior, usá-las para o crescimento espiritual. Todo esse conjunto de palestras que eu tenho feito aqui em nosso espaço, o Caminho da Luz, e gravando para que essa mensagem possa ir para grande parte do mundo, ir para o Brasil afora, e para o mundo afora, que graças ao bom ser da luz, né, nossa mensagem está indo para a Europa, para os Estados Unidos, muitas pessoas em outros países de língua portuguesa, né, brasileiros que moram em outros lugares, para Portugal a gente tem enviado, e as pessoas têm se deliciado muito com essas nossas humildes palestras, com essas humildes sementes que nós estamos lançando aqui, através dessa nossa dedicação ao caminho espiritual, ao caminho da luz. Né?
Mas não se esqueça que o verdadeiro mestre, ele sabe onde você está. Mas ele não vai atrás de você. Por que ele não vai atrás de você? Porque ele sabe que só tem um momento em que você realmente pode aprender. Que você está pronto para aprender. E esse momento é o momento que você vai buscar. Porque quando você vai buscar, você está aberto para aprender. E outra, você vai ver que é muito difícil levar o teu amigo, levar a tua esposa, levar a tua namorada. Porque vocês estão em momentos diferentes de suas vidas. Portanto, para ir em busca do mestre, você precisa fazer essa peregrinação e às vezes largar muitas coisas que você está fazendo. Você vai ver, pode ter certeza do que eu vou falar para você. Quando você tiver uma busca espiritual para fazer, você fala assim, olha, tem uma palestra que eu quero assistir, tem um mestre maravilhoso que está vindo da Índia, ou vai fazer uma palestra tal, ou um professor aqui no Brasil que vai dar uma palestra tal, em tal lugar, em outra cidade, distante da sua. Né? E você fala assim, puxa, estou morrendo de vontade de ir, eu vou lá. Aí você vai fazer a besteira de convidar uns amigos. Né? Ou convidar sua esposa, ou convidar alguém. Falou, puta, pô, vamos comigo lá ver aquele professor. O cara, mas lá, é tão longe, né? O cara vai falar assim para você, puxa vida, eu não vai dar porque eu tenho uma festa para ir, sabe? Minha filha está com problema, eu tenho que ir na escola, não sei não. Os caras vão arrumar 1000 desculpas para não ir. E você também vai ficar desanimado, sabia? Você fala, puta, vou lá sozinho, cara, ninguém vai comigo, que chato, né? Aprenda uma coisa na sua vida. Aprenda alguma coisa. O seu momento é o seu momento. Ou você vai sozinho, ou você não leva ninguém com você. Às vezes, se você querer levar alguém, você leva encosto com você. Só vai encher o saco seu. Querendo voltar logo, e não fica, e não aprende nada, e senta na cadeira e fica fazendo, enchendo o saco, não assimila o que o mestre está falando. Não é o momento do cara, ele não quis ir buscar. A não ser que você tenha um grupo de pessoas realmente afim, que estão buscando, estão na mesma jornada que você. Você tem um grupo que se reúne, que estudam. Né? Aí você se junta, vai, fica tudo mais fácil. Né? Você aluga uma van, até vai aquele grupo todo atrás do mestre, buscar, peregrinar e buscar conhecer. Assim é muito legal também, se você tiver essa energia de grupo, essa força. Mas se você não tiver, não desanime, vai sozinho atrás do mestre. Não leva nem tua esposa, nem tua mulher, nem tua namorada. Vai sozinho. Larga ela lá chupando canudo no final de semana. Certo? Vai lá. Certo? E vai buscar. É o seu momento de buscar. Quando você acorda para a luz, você tem que aproveitar esse momento. Não deixa essa luz apagar dentro de você. E um bom mestre, ele tem a capacidade e o poder de movimentar uma energia dentro de você. Ele realmente transforma você com poucas palavras. Com alguns toques que você está precisando naquele momento, ele fortalece você, ele cria essa energia poderosa dentro de você, para que você tenha ânimo para continuar na jornada. Você tenha esse estímulo para continuar nessa jornada espiritual. Você me entende? Então, procurar um mestre vivo é muito importante nos dias de hoje. Né? E conviver com esse mestre, conhecer profundamente as ideias desse mestre, pode colocar você numa nova direção. Pode trazer para a sua vida um novo estímulo do seu caminhar. Privilegiados são aqueles que viveram junto de Jesus, né? Privilegiados são aqueles que ouviram da boca de Buda os seus discursos. Porque, gente, depois que passou 100, 200 anos, quantas distorções não deve ter havido? Quantas más interpretações das ideias do mestre? Né? Portanto, é muito mais saudável quando você tem um mestre vivo, que você pode estar ali dialogando com ele, conversando, tirando dúvidas, né? Aprendendo com seus exemplos. Então nós devemos muito valorizar os nossos mestres. No Oriente, por exemplo, existe um culto muito honrado, que é o culto aos ancestrais. Oriental tem uma forma de cultuar os seus mestres e seus ancestrais com muita honra. Né?
Aqui, nós não temos muito esse costume, não. O pai, o avô da casa, ninguém lembra quem é o avô da família, né? O avô, a avó, bisavô. Ninguém está nem aí com o passado, com essas hierarquias lá atrás. Ninguém liga muito, né? Mas os orientais têm um costume muito grande de cultuar os seus ancestrais, de cultuar os seus verdadeiros mestres, dentro de sua família, dentro de sua casa, dentro do seu ambiente. Você vê no meu espaço, eu tenho muitos pôsteres de mestres que estão por aí, né? Mas é importante cultuar os mestres vivos também. Os mestres vivos são uma luz viva, uma luz presente entre nós, né? Então, pensem nisso que eu estou falando para vocês. E saiam à busca. Vocês vão à busca e vocês vão encontrar pessoas que em determinado momento de suas vidas vão sintonizar. Você quer ver que interessante? Hoje em dia, eu vou dar uma dica para vocês, vocês não precisam ser da forma como era na antiguidade, que você tinha que se entregar, morar na casa do mestre, viver do lado dele. A coisa pode ser um pouco diferente hoje. Hoje nós estamos em grandes mudanças, né? Na chamada nova era. Então, você está, olha que interessante. Você está caminhando na sua vida, você está num ponto. Então você saiu em busca de um mestre. Saiu de sua casa em peregrinação. Aí você encontra uma pessoa. Essa pessoa, ela pode te dar muita orientação, pode passar muita informação para você, pode te ensinar muitas coisas legais. Você aprende um pacote de coisas com esse mestre. Aí quando você percebe que é suficiente, você pode sair e procurar outro. Aí você encontra uma outra pessoa, um outro professor, que vai te passar um monte, você se identifica com ele, você se identifica. Cada momento seu é um momento diferente. Por exemplo, a minha escola aqui, nesses 30 anos de trabalho que nós temos em nossa escola, nossa, milhares de pessoas passaram por aqui. É interessante, olha que interessante, tem pessoas que passaram por a minha escola, ficaram 10 anos convivendo com a gente, treinando com a gente. E hoje, faz 10 anos que eu nem vejo a pessoa mais. E é engraçado, tem pessoas, esses dias mesmo eu encontrei uma pessoa que fazia 20 anos que eu não via a pessoa. Olha, 20 anos que eu não via. E esse indivíduo chegou para mim e falou assim, olha, eu quero agradecer muito você por você ter me colocado nesse caminho. Olha, faz 20 anos que eu não te vejo. E fico muito feliz de ver que você continua firme no seu caminho, nesse processo. E quero agradecer você, Laércio, porque há 20 anos atrás, você me deu a semente, você me colocou nesse caminho. E eu fui buscar, eu andei em muitas outras escolas, muitos outros mestres, né? Hoje eu dou aula na minha cidade, né? Mas a semente está aqui, eu quero agradecer a você por causa disso. Você foi um dos primeiros. Então isso é importante. O importante é você entender que quando você está peregrinando, não é você achar que no primeiro lugar que você chegar, você vai parar, vai estacionar, vai ficar o resto da vida. Não. Você está na busca. Você passa um tempo aprendendo numa escola, depois vai passar um tempo aprendendo. E eu sei a importância disso. Cada indivíduo está num momento para aprender. E eu também, professor Laércio, eu estou num momento diferente. Eu também amadureci, evoluí, certo? Hoje eu quero ensinar coisas diferentes, eu quero ensinar certas coisas aos meus alunos, né? E no passado eu fazia coisas diferentes também. Então cada época é um momento tanto para um próprio mestre quanto para o discípulo, né? É uma jornada. E você caminha, né? Sempre encontrando lugares que vai trazer subsídios. Você está livre na sua jornada. Você não está preso ao mestre. O mestre não fica zangado quando você vai embora, sabia? O verdadeiro mestre, ele sabe que ele não tem nada com você. Ele é um estágio apenas na sua vida. O verdadeiro mestre não se apega ao discípulo. E nem o verdadeiro discípulo se apega ao mestre. Você pode ter amor pelo mestre. Amor é uma coisa muito importante você ter pelo teu mestre. E o mestre também tem esse amor pelo seu discípulo, pelo seu aluno. Mas amor não é apego. Muito pelo contrário. Você viu que interessante aquela história que eu contei para você? Quando o mestre, 20 anos o aluno lá, ele falou, agora você vai aprender com aquele outro. É muito importante que você vá aprender com aquele outro.
Então o verdadeiro mestre sabe que você tem que aprender com muitos mestres, em muitos caminhos pela vida. Né? Então, o momento de hoje é esse momento de busca. Você vai numa escola, aprende uma coisa importante que você procura. Né? Vai para outra, aprende, assim por diante, e você vai buscando isso na sua vida. Né? Você pode montar um núcleo em sua cidade. Olha que interessante. Geralmente as pessoas se reúnem em centros espíritas, em núcleos de estudos, em várias cidades, de várias linhas de pensamento. E essas pessoas criam esses núcleos e levam professores, levam palestras, levam estudos, debates. Pode se juntar para ir visitar outros mestres, visitar ashrams. Né? Essa escola aqui nossa em Limeira, nossa, tem atraído tanta gente. Quantas pessoas não vêm ver nossas palestras, não vêm fazer nossos cursos, viver um pouco. E esse ano que entra agora, nós estamos com o nosso projeto em andamento de montar o nosso ashram lá nas montanhas do sul de Minas. Vai ser mais um ponto para as pessoas. Um ponto de luz para as pessoas se acostarem, aprenderem alguma coisa, estudarem, desenvolver seu interior. E a hora que eles acharem que devem partir, vão partir em busca de outros caminhos, outras jornadas. Nós somos um ponto de parada na jornada espiritual das pessoas. Nós não somos um fim, nós somos apenas um meio. Né? O fim é interno, é dentro das próprias pessoas. Né? Nós estamos preparando o caminho das pessoas. Nós estamos simplesmente criando e apontando a direção da luz. Esse é o meu trabalho, é o trabalho do meu ashram, da minha escola aqui em Limeira. E todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo faz mais de 30 anos é mostrar para as pessoas o caminho da luz. Né? As pessoas têm sua jornada na vida, elas passam 5 anos comigo, 3 anos, 4 anos, uns vêm aqui e passam 6 meses, outros ficam um mês. Né? Não importa, importa que naquele momento uma semente foi lançada e lá na frente ela pode amadurecer e as pessoas se lembram. Quantas pessoas... É interessante nesse meu trabalho. Há 20 anos atrás, assisti uma conferência, ou passou, e hoje retorna. Quantos não estão retornando? Falam, puxa, Laís, que legal você está aí ainda, né? Pô, eu quero continuar treinando, aprendendo, hoje está mais fácil para mim, já acabei faculdade, já estou isso, já estou aposentado. Né? Eu tenho tempo agora, eu quero me dedicar a esse estudo, a esse trabalho. O que você tem de material aí, de livro, de DVD? Que hora que você dá aula, que eu vou aí, eu quero aprender. Você está entendendo? Então isso é muito legal, porque as coisas não morrem. As coisas boas ficam lá dentro da pessoa, pode ficar adormecida até, mas um dia ela vem à tona, um dia ela desperta. E é isso que faz o meu trabalho. Né? Eu tenho muito amor pelo meu trabalho, pelo que eu faço, porque eu sei que aquilo que eu estou plantando é canalização das forças da luz. Eu sou apenas um discípulo também, aprendendo e procurando transmitir às pessoas coisas boas, ligadas à luz, ligadas à nova era, à nova consciência, à consciência do Espírito. Eu, há muito tempo atrás, que eu deixei de ensinar matemática e física em colégios, porque eu não acreditava naquele tipo de ensino. Eu não acreditava naquela forma de ensinar. Não é nem pela física, nem pela matemática. Pela ciência, que eu acho uma coisa muito bonita. É como você ensinava dentro de uma estrutura materialista e capitalista. Hoje eu gosto sim de ensinar ciência, matemática, física, mas dentro de uma ótica totalmente espiritualista, discutir física quântica e espiritualidade, uma energia voltada sempre à luz do espírito. Aí eu vejo que a ciência tem sentido. Mas fora desse contexto, dentro de um colégio, de uma escola, de uma universidade, estou fora. Porque todas essas estruturas foram montadas para a energia das trevas, para a energia do sistema sociopolítico. Nós estamos construindo agora a escola da nova era, a escola do terceiro milênio, a universidade do terceiro milênio, que vão ser esses núcleos de luz, longe das grandes cidades, voltados às montanhas, onde as pessoas vão buscar esses núcleos de sabedoria para beber da fonte, né, para poder encontrar paz, harmonia, equilíbrio e aprender que existe uma outra maneira de se viver nesse mundo. Que existe uma maneira de você viver em harmonia com a natureza e viver no caminho da luz. Buscando e desenvolvendo o seu potencial interior, o seu potencial espiritual.
E o mestre aponta esse caminho para você. O mestre facilita a sua jornada, mas ele não vai caminhar a sua jornada. Presta atenção. O verdadeiro mestre, ele não dá nada pronto para você. Ele só orienta. E você, com sua própria perna, com seus próprios braços, com sua própria força, sua própria vontade, sua própria coragem, você vai trilhar esse caminho. Você não compra isso em supermercado. Você não vai comprar luz em supermercado. Não significa que se você tiver muito dinheiro, você vai comprar. Você não vai comprar luz. Você pode ser o maior milionário do planeta, você não compra luz. Você vai trilhar essa jornada como qualquer ser humano desde tempos imemoriais da história desse planeta. O próprio Jesus, o próprio Buda, todos os mestres avatáricos da Terra, eles só apontaram o caminho. Mas não levou luz para ninguém. A luz tem que ser conquistada por cada um de nós. Tá? O papel do mestre, o papel do avatar é fazer um chamado. Olha, o papel do avatar, o papel de um mestre é fazer o chamado. É como Jesus dizia, quem tem olhos para ouvir, que veja, e quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É só isso. O serviço dele é esse. Se você quer seguir, quer mudar a sua vida, tudo bem. Se você quer fazer a peregrinação, vai mudar, está lá, o mestre está lá. Cabe a você buscar. O que não pode acontecer depois que você morrer, for lá no seu julgamento, vão lá no seu juízo final, você fala, pô, eu não sabia. Pô, o mestre morava longe. Ô, São Pedro fala assim, isso não é desculpa. Se você peregrinou para assistir o jogo do Corinthians lá numa outra capital, por que você não pode peregrinar para assistir o mestre, para ir atrás do mestre? Quantas peregrinações idiotas você não fez na sua vida? Quantas viagens de fim de semana você não foi para a praia, para não sei para onde enfrentar aquele puta trânsito no feriado prolongado, né? Que é pior do que sair de casa. E você ia, fazia um puta do esforço e ia. Cadê o esforço na direção da luz? Por isso que Jesus tinha aquela velha parábola da semeadura, né? Da semente. Você jogava a semente, né? O mestre simplesmente faz isso, ele joga a semente. Se a semente cair em solo fértil, muito bom, a semente brota. Mas se ela cair num solo seco, ressecado, não vai germinar. Se ela cair num determinado lugar e não haver cuidado com essa planta ao longo da vida, a planta germina e seca e morre. Porque não rega, não água, não molha. É assim. Então o mestre vai estar lá, ele vai semear. Ele vai dar semente para você. O que você vai fazer com essa semente? E agora esse é o papel do discípulo. O discípulo é que vai ter que trabalhar essa semente. E os mestres sempre vão ficar dando essas sementes, dando esse toque, dando esse auxílio, dando esse ensinamento, pegando na tua mão para te ensinar movimentos do Tai Chi, sabe? Mostrando como é que é, com o maior carinho, com a maior atenção. Mas você tem que fazer. O mestre não pode fazer por você. Ele só pode apontar o caminho. Então isso. Essa é a ideia fundamental da palestra de hoje que eu queria ter colocado para vocês, né? A importância de se ter um mestre em nossas vidas. Aí você vai pensar, mas Lécio, não é melhor estar sozinho? Não, não é melhor estar sozinho. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque quando você está só, você fica muito confuso, você não tem certeza das coisas, você perde as suas forças, o sistema te consome, te engole. Você precisa procurar alguém de muito mais força, de muito mais sabedoria que você, para te auxiliar. Não é errado isso. Todos nós temos que fazer isso. Eu mesmo, quando quis aprender a tocar violão, aprender a tocar um instrumento musical, por mais esforço individual que eu faça, é muito mais fácil o mestre dar dica, dar um toque para você, faz assim, olha, certo? Milhares de anos já foi passado, eles aprenderam técnicas, desenvolveram métodos mais fáceis de você tocar e aprender. Por que você quer aprender sozinho? Você vai se matar. É tão fácil você sentar junto de um mestre, é tão nobre se curvar para aprender. Vocês não têm noção. É tão gostoso aprender. Eu sou um indivíduo, eu sou um cara que eu aprendo com tudo. Eu quero aprender música, eu vou ver os caras tocarem e eu fico olhando como é que ele faz.
Porque daí eu aprendo com ele, eu aprendo com todo mundo. Eu aprendo o tempo todo. Se você estiver atento, você aprende. Se você estiver atento, todo mundo é teu mestre. Você faz todos os indivíduos teu mestre. Todo mundo tem uma coisa para ensinar para você, sabia? Então no campo da música eu aprendi tanto com muita gente, convivendo com as pessoas, aprendendo. No campo da espiritualidade também. Quantas e quantas pessoas me ensinaram muito. E quando eu estive maduro em minha vida, olha que importante, quando os mestres da luz do plano espiritual se manifestaram diante de mim. Quando eles achavam que eu estava pronto, que eu estava maduro. E aí minha vida mudou muito. Porque, de uma forma ou de outra, eu tinha uma orientação vinda do mundo espiritual. Vinda dessa fonte espiritual. E através da minha mediunidade, eu coloquei muitas pessoas em contato com esses mestres da luz também, para receber orientação, para receber um auxílio. Eu fiz durante muitos anos da minha vida reuniões espirituais mediúnicas, onde eu canalizava esses mestres da luz, para orientar, e era uma reunião só de orientação às pessoas. As pessoas faziam suas perguntas, suas dúvidas de vida, e ele, com maior carinho, nos orientavam a todos. Eu era um instrumento. Mas eu aprendi muito com eles também, com a minha experiência de projeção astral, saída do corpo, eles me levavam para cá, para lá, ensinando, mostrando, acordando o ser humano de um novo tempo. Hoje eu me sinto maduro para estar fazendo isso que eu estou fazendo com vocês, para estar falando, para dar esses conselhos, porque eu me sinto maduro, eu vivi um tempo. E o que eu quero é passar isso para as pessoas, para que as pessoas possam acordar e perceber que a espiritualidade vale a pena. Que o caminho espiritual vale a pena. Que é uma coisa extremamente bela e que tem a ver com a nossa natureza interior, com o nosso espírito, nossa alma. O meu apelo é para que você busque ajuda. Se você está desamparado, frágil, vá buscar ajuda. Procure um bom professor, procure um mestre. Você pode começar procurando um professor de yoga, um professor de tai chi, que está perto da tua casa, perto do teu bairro. Você inicia uma jornada. Ele vai te ensinar algumas coisas legais. Aí nessa jornada você vai buscando outros e outros e outros mestres, cada vez de acordo com a sua busca. Se você está buscando uma prática apenas, você vai numa escola, uma academia, ele vai te dar. Agora, se você quer uma coisa mais sofisticada, um ensinamento budista superior, um esoterismo maior, aí você vai ter que peregrinar e buscar um mestre com mais conhecimento, com mais profundidade. E você vai encontrar. Se você buscar, você vai encontrar. Eles existem. O plano astral colocou esses mestres na Terra e no mundo nesse momento. Eles existem. Basta que você procure-os. E você vai saber identificá-los, sabia? Eles não vão ficar colocando um rótulo na testa, sou mestre. Também é meio, né? Você está entendendo? Quando você encontrar alguém que se diz mestre e tal, reencarnação do... Pode esquecer que esse é charlatão, esse é o charlatão. Porque o verdadeiro mestre, ele pode ter sido um tremendo de um espírito no passado, ele pode estar sendo hoje a encarnação de Buda, ele pode estar sendo a reencarnação, né? Mas ele não vai abrir a boca para falar quem ele foi e quem ele é, sabia? Porque ele não precisa de propaganda do passado para fazer sucesso aqui no momento. Porque o verdadeiro mestre sabe o que tem que fazer. E o verdadeiro mestre é tão verdadeiro que ele sabe que o plano espiritual leva os discípulos certos e as pessoas certas até ele, no momento certo de cada um. O verdadeiro mestre não faz sucesso na Globo, na televisão. Não, ele está pouco se lixando para esse modelo do ego ocidental, esse modelo do sucesso ocidental, da fama ocidental. E outra, ele está pouco se lixando para dinheiro. Porque ele sabe que ele sempre vai ter o necessário para ele existir, para ele ensinar, para ele pregar os seus ensinamentos. Tá? O verdadeiro mestre existe. Mas às vezes ele vai ser difícil de você identificá-lo como tal, porque ele não vai ter uma roupa famosa, ele não vai ter aquele nome famoso. Ele vai ser uma pessoa muito simples. Ele vai ser uma pessoa humilde, e debaixo dessa humildade esconde-se a luz de grandes mestres do passado, reencarnado neste momento kármico da Terra para fazer o chamado da luz. E esse chamado é lá do alto, lá dos planos superiores, clamando para que o espírito acorde,
para que o espírito saia das trevas desse mundo, das trevas dessa sociedade e possa encontrar a verdadeira luz de sua alma e de seu espírito. Procure e você vai encontrar. Bata e a porta será aberta. E quando você estiver pronto, o verdadeiro mestre vai aparecer na sua vida. Pode ter fé e pode confiar em Deus que isso vai acontecer. Mas você tem que se preparar para isso. Você tem que buscar. Você tem que buscar todos os dias, toda hora e a todo momento essa luz. Aí o plano astral vai perceber essa sua busca e vai colocar esses mestres em seu caminho. Ok? Então, muita paz a todos. Namastê, muita luz e que cada um viva o seu tal, o seu caminho, a sua jornada pela vida. Namastê, muita paz.